Você já se questionou quantas vezes a sua bondade foi realmente reconhecida? Ou talvez já tenha se sentido como se, quanto mais tentasse agradar, menos fosse valorizado? E se o desejo de ser bom, de fazer o bem, fosse justamente o que está te destruindo por dentro? Nicolau Maquiavel, em sua clareza desconcertante, disse: todos veem aquilo que parece ser, poucos sentem o que és. A verdade é simples, mas cruel. Você está cansado, talvez nem saiba exatamente o porquê, mas sente. Há algo dentro de você que diz que carrega um peso invisível, uma obrigação constante de manter tudo em equilíbrio, agradar a todos, evitar conflitos e ser sempre compreensivo. Desde muito cedo, te ensinaram que ser bom era o caminho certo, que a bondade leva à vitória, que os bons no final sempre saem vencedores. Basta ser honesto, justo e humilde, e o mundo, com sua justiça natural, irá reconhecer. Mas e se tudo isso fosse uma mentira conveniente? E se o que você aprendeu ao longo de sua vida fosse um roteiro cuidadosamente elaborado para te manter preso, obediente e previsível? Quantas vezes você já silenciou sua voz só para preservar a paz? Quantas vezes engoliu a raiva, a tristeza, o orgulho, tudo para não decepcionar ninguém? Quantas vezes você permitiu ser humilhado e, mesmo assim, sorriu, dizendo: tudo bem? Aquela bondade que tanto te disseram ser uma virtude pode ser, na verdade, uma coleira disfarçada. A realidade é dura. O mundo não recompensa os bons. O mundo recompensa os estratégicos. Se você está aqui ouvindo isso, é porque provavelmente já sentiu na pele o impacto dessa verdade. Já se frustrou sendo o cara legal, a pessoa compreensiva, o amigo que sempre entende tudo. Mas com o tempo você percebeu com uma dor silenciosa que, quanto mais você se doa, menos recebe. Quanto mais você se dobra, mais exigem de você. Quanto mais tenta ser aceito, menos é respeitado. É aqui que Maquiavel entra. Não como o vilão que muitos querem pintar, mas como um dos primeiros homens a ter coragem de expor a verdade nua e crua. A moralidade pura, desvinculada da realidade, é uma armadilha. Ser visto como bom não é o mesmo que ser eficaz. Viver tentando agradar a todos é se tornar refém da própria bondade. Esse é um convite para a ruptura. Vamos juntos atravessar o véu dessa mentira moralista. Vamos desmascarar o desconforto e a verdade sombria por trás da obsessão de ser bom. Você não precisa se tornar cruel, mas precisa acordar. Porque enquanto você continuar tentando agradar a todos, será um prisioneiro da imagem que construíram para você. E se você já está cansado de ser usado, ignorado, descartado, talvez seja o momento de aprender com Maquiavel o que nunca te ensinaram: como deixar de ser bonzinho e começar a ser respeitado. Você cresceu ouvindo que o certo era ser uma boa pessoa, que a gentileza traz gentileza, que sendo honesto, justo e paciente, o universo conspiraria a seu favor. Mas e se eu te dissesse que essa ideia toda é uma armadilha disfarçada? Uma ilusão construída para te manter em um ciclo vicioso? Porque a verdade é que a bondade, sem uma estratégia por trás, é apenas uma isca. O mundo em que vivemos não é movido por altruísmo, é movido por interesse, por poder e por utilidade. A bondade, assim como a pureza, se tornou algo perigoso. A bondade sem planejamento é uma rota para o apagamento. Ser bom, como te ensinaram, virou uma forma de se anular. Significa não se impor, não dizer não, não causar desconforto. Ser bom é calar a dor para não incomodar ninguém. E o mais perverso de tudo isso é que, quanto mais você tenta ser bom, mais se afasta da sua verdadeira essência. Ser bom, na forma como te ensinaram, é esquecer de si mesmo para tentar se encaixar nas expectativas dos outros. Você se torna um ator, cumprindo um papel em um palco social, recitando falas que nem você acredita mais. E a plateia aplaude, mas não porque admira, e sim porque você se torna previsível e inofensivo. O que não ameaça não é respeitado. Maquiavel, com sua clareza brutal, disse que quem deseja ser apenas bom acaba sendo destruído por aqueles que não são. A bondade por si só não é uma virtude, é uma ingenuidade. E a ingenuidade neste mundo é convite ao abuso. O homem que age de maneira sempre virtuosa está fadado à ruína quando enfrenta aqueles que não compartilham da mesma virtude. Releia essa frase de Maquiavel e deixe que ela te corte, porque esse corte pode ser o início da sua liberdade. A verdade é que você foi educado para agradar, não para viver. Desde muito jovem, te ensinaram que a sua aceitação dependia de sua obediência. Não grite, isso é feio. Engole o choro, seja bonzinho. E assim, passo a passo, você foi moldado. Aos poucos aprendeu que sentir era errado, reagir era falta de educação, impor limites era agressividade.
Você aprendeu a se mutilar emocionalmente para ser aceito. Mas agora a pergunta é: aceito por quem? Respeitado por quem? Valorizado por quem? Mesmo fazendo tudo certo, você ainda se sente invisível. Precisa implorar por reconhecimento. Sente como se estivesse sempre em dívida, quase suficiente, mas nunca completamente. E é aqui que começa o colapso. A bondade virou um cárcere. Você está preso em uma cela decorada com frases bonitas, elogiado por ser gentil, equilibrado, compreensivo. Mas por trás de cada elogio, há uma cobrança silenciosa. Continue se anulando para que eu me sinta confortável. E você segue, mesmo quando dói, mesmo quando revolta, mesmo quando seu silêncio grita por dentro. A tragédia é que você confunde esse sofrimento com nobreza. Acha que está fazendo a coisa certa, que está sendo íntegro, mas o mundo não vê a sua intenção. O mundo reage à sua postura. Você pode ter o coração mais puro, mas ainda assim ser pisoteado, porque pureza sem presença é apenas mais uma vítima no chão. A bondade sem força se transforma em moeda de troca para os espertos, desculpa para os exploradores, prato principal para os predadores emocionais que se alimentam da sua culpa, hesitação e vontade desesperada de ser aceito. E quanto mais você tenta mostrar que é confiável, mais vira ferramenta e não pessoa. Já percebeu isso? Já reparou que quem impõe respeito, mesmo que não seja querido, é ouvido? Enquanto você, com toda a sua gentileza, segue sendo interrompido, sobrecarregado, esquecido. Isso acontece porque o mundo não respeita os agradáveis, respeita os que impõem consequência. Maquiavel não defendia a crueldade, mas era um cirurgião da realidade. Ele via o mundo de uma forma que ninguém queria ver. Sabia que a moral cega era, na verdade, uma estratégia de dominação. E quem vive para parecer bom, cedo ou tarde perde tudo até a si mesmo. O bom que se recusa a entender o jogo vira uma peça descartável. Você pode dar tudo: tempo, afeto, lealdade. Mas no dia em que não for mais útil, será ignorado. E o pior, sem culpa, sem ressentimento. O mundo não entende sacrifícios, entende limites. Então, a primeira verdade incômoda que precisa ser dita é: sua bondade está te aprisionando, não porque seja errada, mas porque está sendo usada contra você. E enquanto você continuar se escondendo atrás da imagem de ser uma boa pessoa, estará negando sua força, sua voz, sua dignidade. Você não nasceu para agradar todo mundo. Essa fome insaciável por aceitação, esse medo de conflitos, essa urgência em evitar incômodos, tudo isso foi aprendido, condicionado, imposto. Desde cedo, você percebeu, talvez sem palavras, que ser você mesmo não era suficiente. O amor, te disseram, vinha com um preço: o seu silêncio. Quando criança, bastava dizer não gostei ou isso me machucou, para ser rotulado de mimado, ingrato, exagerado. Chorar na hora errada? Repreendido. Ser espontâneo, emotivo, honesto? Moldado. E você se moldou. Começou com gestos pequenos, um sorriso forçado aqui, um tudo bem mentiroso ali. Logo isso virou um modo de vida. Engolir sapos, ceder antes que pedissem, fingir que não se importava. Tudo isso virou rotina porque, em algum ponto da sua história, você aprendeu que sua sobrevivência emocional dependia de não ser rejeitado. Mas o problema é que essa adaptação se transformou em submissão, um mecanismo automático de autoabandono. Você se tornou mestre em perceber o que o outro quer ouvir, medir palavras, sentir o clima, antecipar decepções, tudo para evitar o desconforto de ser mal visto. Mas o mais cruel disso tudo, você acha que isso é empatia, mas não é. É medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ser julgado. Medo de ser chamado de egoísta, difícil, insensível. Medo de ser quem você realmente é. Medo de ter limites. E enquanto você vive esse medo disfarçado de gentileza, o mundo te lê exatamente pelo que você mostra: fraqueza. Maquiavel sabia disso. Ele não falava sobre psicologia nos moldes modernos, mas entendia a alma humana como ninguém. Ele sabia que as pessoas respeitam aquilo que impõe consequência. Quem nunca ameaça, nunca confronta, nunca impõe, nunca é levado a sério. Isso também se aplica a você. Você pode ser gentil, mas se nunca se posicionar, será tratado como ferramenta, não como presença. Você pode ser generoso, mas se nunca disser basta, será drenado até o esgotamento. E ninguém vai se sentir culpado por isso, porque o mundo não mede bondade, mede utilidade. E se sua bondade é sempre oferecida, sem critério, sem reciprocidade, sem pausa, ela deixa de ser virtude e vira recurso. Já reparou como os bonzinhos estão sempre correndo atrás,
sempre justificando, sempre pedindo desculpas por existir, enquanto os que impõem limites, mesmo que menos simpáticos, são ouvidos, respeitados, lembrados. Isso não é coincidência. É uma estrutura psíquica, uma hierarquia de poder emocional. O submisso vive com medo de ser abandonado. O assertivo vive com clareza de quem pode ficar e quem pode ir. O submisso se esconde atrás de máscaras de empatia. O assertivo mostra o rosto, mesmo quando é desconfortável. O submisso espera que sua bondade fale por si. O assertivo sabe que sem presença, não há respeito. E aqui está uma das maiores confusões emocionais da nossa geração. A ideia de que ser legal é o mesmo que ser bom. Não é. Ser legal é ser agradável. Ser bom é ser justo. Ser legal é evitar conflito. Ser bom é enfrentar o necessário. Ser legal é sorrir por fora enquanto sangra por dentro. Ser bom é dizer, isso me fere e eu não aceito mais. A psicologia do submisso, na verdade, é a psicologia do medo. Medo de romper vínculos frágeis. Medo de não ser amado. Medo de perder um espaço que só existe porque você aceitou viver curvado. Mas a verdade brutal é essa. Aquele que vive com medo de ser abandonado, já está se abandonando todos os dias. E se você continuar vivendo assim, com medo de desagradar, de ser mal interpretado, de ser você mesmo, vai acabar vazio. Vai se olhar no espelho e não saber mais quem é. Vai viver sendo o personagem preferido de todo mundo, mas não o seu, porque o preço da submissão é a autoextinção. Maquiavel diria, não se trata de ser amado, trata-se de não ser ignorado. E isso só acontece quando você tem coragem de se impor, de dizer não, de representar consequência. Claro que ser cruel não é a solução, mas ser inofensivo também não é. Existe um caminho no meio, mas ele só é acessível quando você entende que ser submisso não é ser bom, é ser condicionado, é ser treinado para agradar, é ser mantido em um estado perpétuo de medo e dependência emocional. E você merece sair disso. Mas para isso, você precisa enfrentar uma pergunta brutal. Sua bondade está nascendo do amor ou do medo? Porque se for do medo, ela não é bondade, é armadura, é escudo, é prisão. E você não foi feito para viver preso. Você foi feito para se tornar inteiro. Você passou a vida acreditando que seria reconhecido pela sua essência, que bastaria ser sincero, justo, humilde, e as pessoas veriam sua verdade. Mas Maquiavel, há mais de 500 anos, escreveu uma sentença que atravessa qualquer idealismo ingênuo. Todos veem o que parece ser, poucos sentem o que realmente és. Essa frase é um golpe, mas também uma revelação. Ela nos mostra que o mundo não responde à sua verdade interior. O mundo responde à sua imagem, ao que você representa, ao impacto que você causa, ao medo ou ao respeito que desperta. É cruel, sem dúvida, mas é a realidade. E enquanto você viver esperando que as pessoas percebam sua boa intenção, continuará sendo ignorado por aqueles que sabem jogar. Porque a vida, queira ou não, é um jogo de percepção. E Maquiavel não escreveu para criar monstros. Ele escreveu para ensinar sobrevivência. Ele sabia que em um mundo povoado por lobos, ser apenas cordeiro é pedir para ser devorado. Mas há uma saída, e ela começa com um novo tipo de virtude. Não aquela virtude pregada pelos moralistas, que exige pureza, passividade e submissão, mas a virtude maquiavélica, uma mistura de coragem, inteligência estratégica, frieza emocional e presença firme. Maquiavel dizia que o príncipe, aquele que deseja governar sua vida e não ser governado por ela, deve ser como dois animais, a raposa e o leão. O príncipe deve saber usar bem a natureza da raposa e a do leão. Ser raposa para reconhecer as armadilhas, ser leão para amedrontar os lobos. Essa metáfora é uma das mais brutais, mas também uma das mais libertadoras já escritas. A raposa é astuta. Ela observa, lê o ambiente, percebe intenções escondidas. Sabe quando calar e quando se mover. Ela não confia cegamente. Ela vê através das máscaras. Já o leão impõe respeito. Ele não se explica, não se desculpa. Sua presença é suficiente para dizer, comigo não. Ele não precisa ser cruel. Ele precisa ser inevitável. E aqui está a chave. Você precisa ser ambos. Precisa enxergar os jogos emocionais antes que te engulam e ser forte o suficiente para fazer os outros pensarem duas vezes antes de testar seus limites. Porque por mais que doa, é isso que o mundo respeita. Presença, fronteira, consequência. Você não precisa deixar de ser sensível, generoso ou compassivo, mas precisa entender que essas qualidades, sem um contorno, sem estrutura, sem limite, se tornam armadilhas.
A mesma compaixão que cura também pode te destruir, se for dada a quem só quer te usar. Por isso, Maquiavel nos convida a parar de pedir aprovação e começar a construir autoridade interna. Não aquela autoridade que grita, que domina, que impõe medo pela força bruta, mas aquela que impõe respeito pelo silêncio firme, pela clareza do não, pela coragem de ser quem você é, sem se ajoelhar por aceitação. E aqui está a virada de chave. Você não precisa se tornar um tirano. Você precisa deixar de ser um fantasma. O mundo trata bem quem tem poder. E esse poder começa na sua capacidade de dizer basta, de parar de se justificar, de entender que nem todo mundo merece explicações, e muito menos o seu melhor. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você só precisa parar de pedir permissão para existir. A imagem que você projeta tem peso. E se você se apresenta como alguém sempre acessível, sempre bonzinho, sempre disposto, você será tratado como recurso. E um recurso pode ser descartado a qualquer momento. Mas quando você se apresenta com presença, com olhar firme, com voz clara, com postura inegociável, começa a mudar a forma como o mundo te enxerga. E mais importante, começa a mudar a forma como você se enxerga. Porque o maior poder que Maquiavel ensina não é dominar os outros, é deixar de ser dominado pelo medo de desagradar. Você pode ser amado, mas ser temido, no sentido de ser levado a sério, de representar uma força, é muitas vezes o caminho mais seguro para ser respeitado. E o respeito é a base de qualquer relação verdadeira. Sem ele, tudo é teatro. Então, olhe para si agora. Você tem sido uma raposa? Ou vive caindo em armadilhas emocionais? Você tem sido um leão? Ou vive rugindo para dentro enquanto, por fora, sorri? A imagem que você passa está alinhada com o valor que você carrega? Ou você se mostra pequeno, esperando que o mundo perceba a sua grandeza escondida? O príncipe, que nesse contexto é você, sim, você mesmo, precisa acordar. Precisa tirar o manto da inocência e vestir a armadura da clareza. Precisa aprender que ser estrategista não é trair sua essência, é proteger sua verdade e, mais, é se dar o direito de escolher a quem você entrega o seu melhor. Porque o seu melhor não é obrigação, é presente. E presente só deve ser dado a quem honra, não a quem consome. Agora que você entendeu o que Maquiavel nos ensina sobre poder, presença e respeito, a pergunta final que fica é: você está pronto para parar de ser a versão domesticada de si mesmo e assumir o controle da sua vida? Não estamos falando sobre ser cruel ou insensível, mas sobre ter a coragem de ser quem você realmente é, sem medo de desagradar, sem pedir permissão para existir. Chegou o momento de parar de se esconder atrás da imagem de bonzinho. É hora de encarar a vida com estratégia, com limites, com a confiança de quem sabe o valor que carrega. Porque o verdadeiro respeito não vem de agradar a todos, mas de se impor como uma presença inevitável. Agora, mais do que nunca, você deve ser fiel a si mesmo e deixar de viver para os outros. A transformação começa quando você se dá a permissão para ser inteiro, sem desculpas. E se você está pronto para essa mudança radical, se está decidido a parar de se submeter à necessidade de aprovação, clique em curtir, comente abaixo sobre a última vez que você disse não sem culpa e se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender a ser quem realmente é, sem medo, sem máscaras e, acima de tudo, sem pedir permissão. Se você está cansado de ser controlado pelo medo e pela expectativa dos outros, então esse é o seu ponto de virada. Nos vemos do outro lado, na liberdade de ser você mesmo, sem desculpas, sem máscaras.